mais trabalho. Beleza. E aí, gente, tudo bem? Parece aqui, Fabi. Dá um oi aqui pro pessoal. Você ficou tão famosa aí. Oi, Fala, gente. Fabi. Logo, logo eu volto, viu? Beijo. E aí, gente, tudo bem? Bom, a gente tá com o pessoal aqui trabalhando e a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, a importância do conteúdo dentro da internet, dentro do marketing digital, dentro das redes sociais, utilizando o blog, utilizando meios de comunicação dentro da internet. Por quê? Acabou de sair um artigo lá no blog da MV, você pode entrar lá e dar uma olhada, falando um pouquinho sobre a importância do conteúdo na internet e por que ele é tão importante, né? A gente tem um grande desafio que é produzir conteúdo relevante dentro da internet. Por quê? Por exemplo, se você entra no Google, se você entra, por exemplo, no YouTube, que são as maiores redes de pesquisa que a gente tem hoje dentro da internet, a gente normalmente entra nesses lugares procurando algum conteúdo, procurando solucionar um problema, procurando realmente alguma coisa que seja de interesse nosso. Então a gente sempre vai com um objetivo. A maioria das vezes é sim para solucionar um problema. Um exemplo disso é uma pessoa que eu conheço, né, é um amigo meu, que ele falou que a televisão dele queimou e ele enviou para o conserto e falaram que ia custar mais de R$1.000. Ele foi, comprou a placa que queimou por R$200 no Mercado Livre, ele viu um tutorial no YouTube e consertou a televisão dele e só gastou R$200 em um vídeo no YouTube. Então, assim, o conteúdo, ele resolve problemas. E como que hoje o YouTube e o Google, que são os dois maiores pesquisadores dentro da internet atualmente, como que eles trabalham em termos de conteúdo? Vamos supor que você entrou na internet, você pesquisou sobre um conteúdo X. E aí o Google, né, tanto no YouTube e na rede de pesquisa do Google, eles trabalham com o que o pessoal chama de spiders, que são tipo aranhas mesmo, que eles vão atrás do melhor conteúdo relevante baseado naquilo que você pesquisou. Eles veem o que você pesquisou e aí eles vão realmente atrás de blogs, vão atrás de vídeos, vão atrás de sites que tenham o melhor conteúdo relevante para aquela sua pesquisa, o melhor conteúdo para você. Então eles sempre dão uma olhada, né, em conteúdos que sejam originais, em conteúdos que sejam que vá resolver o problema da pessoa que está pesquisando, e eles vão e mostram isso lá e aparece na pesquisa do Google. Por isso que o trabalho de SEO ele é tão importante, porque o trabalho de SEO é justamente fazer com que o seu blog ou o seu site ele apareça na primeira parte da pesquisa do Google, ou na primeira página, ou naquelas primeiras linhas. E o trabalho de SEO, a maior importância do trabalho de SEO está juntamente com o conteúdo. Além de você otimizar as imagens do seu site, otimizar com palavras-chave, utilizando vários recursos e várias técnicas, o conteúdo ele é o que de fato faz com que seu site apareça nos primeiros lugares no ranqueamento ali do Google. E o que faz ele aparecer é justamente esse trabalho de SEO juntamente com o conteúdo. Quando a gente normalmente vai trabalhar com os clientes, a gente sempre sugere realmente essa divulgação do conteúdo da empresa, não tanto um conteúdo institucional, mas uma divulgação do conteúdo da empresa. Por quê? Existem algumas vantagens. A primeira quando você fornece algum tipo de conteúdo, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês eu estou falando de conteúdo sobre conteúdo, estou dando conteúdo para vocês falando sobre conteúdo. Isso naturalmente me posiciona como alguém que entende do assunto. Eu não estou falando que eu vou ser absoluto no assunto ou eu vou ser a pessoa que vou saber tudo sobre aquilo, não existe ninguém que mais saiba de mim. Mas, por exemplo, eu acabo me tornando, estou dando exemplo de mim, né? Eu acabo me tornando alguém que é conhecedor daquele assunto. Então isso me posiciona como autoridade. Vamos supor que você tem uma loja sobre esportes e vende aparatos para fazer ginástica ou roupas para esporte físico, praticar esporte físico. Se você fornece algum tipo de conteúdo relacionado àquele seu produto, por exemplo, qual é a melhor roupa para correr no frio, qual é a melhor roupa para correr no tempo úmido, qual é a melhor roupa para você malhar dentro de uma academia. Então você está fornecendo um conteúdo relevante para o seu público-alvo e naturalmente o seu público-alvo vai identificar você como alguém que entende daquele assunto. Então na hora de comprar, na hora da decisão, a pessoa ela vai se sentir mais confortável de comprar de você, né? Comprar o seu produto, porque você se posiciona como autoridade. A segunda coisa que isso traz é o que a gente chama de reciprocidade. E como funciona a reciprocidade? Você ofereceu um conteúdo valioso para a pessoa. Você foi atrás de um conteúdo para ela e você deu isso para ela de forma gratuita. O ser humano, naturalmente, ele tem a tendência de agradecer.
ele tem a tendência de retribuir favores que fazem para ele. Então, quando você fornece uma coisa de muito valor, que é o conteúdo que vai resolver o problema de alguém, principalmente do seu público-alvo, você fornece isso para a pessoa, é natural que ela queira retribuir isso de alguma forma, é natural que ela queira realmente agradecer de alguma forma. E a maioria das vezes é agradecendo ou em forma de testemunho, a pessoa falando, olha, esse conteúdo foi muito bom para mim, esse conteúdo me transformou, a loja de vocês é muito boa. Ou então ela vai realmente querer retribuir de uma forma a comprar o seu produto. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo aqui hoje na MV Agência. Depois que a gente começou realmente há uns 2 meses a trabalhar, realmente fornecendo conteúdo, que a gente entendeu que a gente tinha realmente pessoas aqui capacitadas que podiam compartilhar o que elas estavam fazendo para ajudar outras pessoas, ou agência de publicidade, ou a galera que está trabalhando aí na área de marketing digital, muita gente começou a avaliar a fanpage da MV com 5 estrelas. Então isso aconteceu naturalmente, as pessoas estavam retribuindo o favor que a MV estava oferecendo, que era a distribuição desse conteúdo muito assim, de grande valor, relevante para o público dela. E a última coisa, não são só esses 3 aspectos, mas eu vou falar um pouquinho desses 3 aspectos. E a última coisa que o conteúdo lhe oferece é justamente fazer com que você seja visto, fazer com que a sua audiência encontre você. Porque, como eu falei, o Google hoje, ou o YouTube, ou até o Facebook está cada vez mais se transformando em um mecanismo de pesquisa também. Se você hoje quer saber de uma empresa ou de algum produto, muita gente tem ido até o Facebook para pesquisar sobre isso, para ver imagens, para ver avaliações e outras coisas. Quando você fornece um conteúdo e você entende que é um conteúdo que está alinhado com o seu público-alvo, quando o seu público-alvo for até os mecanismos de busca e pesquisar, eles vão encontrar você, eles vão encontrar a sua empresa, eles vão encontrar você falando sobre o assunto que ele gostaria que falasse. Então, essa terceira coisa que faz é o conteúdo te dar visibilidade, ou como empresa, ou enfim, a visibilidade do seu produto. E aí a sua audiência, o seu público-alvo vai te encontrar de fato. Isso é muito bacana, porque você começa a trazer clientes qualificados para você. E isso é muito interessante porque aquele marketing tradicional, onde você corre atrás do cliente, ele se torna mais fácil, porque além de você fazer essa via de correr atrás de pessoas que podem ser o seu cliente, os clientes também vêm até você. Então você consegue alcançar mais pessoas, principalmente dentro da internet, que você não tem, você é ilimitado, né? O espaço físico é limitado, o tempo é limitado. Se eu gravar um vídeo hoje, vai ficar para a eternidade aí, né? O pessoal até fala assim, entra na internet, nunca mais é possível esconder ou apagar. Tanto que a gente já gravou um vídeo falando sobre o que a internet pode oferecer, que é essa ilimitação, tipo, é ilimitado. Então, assim, o seu público vai te encontrar. Quando a gente fala de produto, quando a gente vai falar de modo institucional, a sugestão que a gente dá é que isso fique, abre aspas, tá? Em segundo plano. Eu não estou falando que a gente não vai falar do produto, você não deve falar do produto ou da sua instituição, isso deve acontecer, mas o conteúdo ele traz um valor para aquele produto, ele traz um valor para a sua instituição, ele traz um valor para o seu nicho, para a sua empresa. Então, a gente, quando tem até uma dica que o pessoal fala que é 80-20, né? 80% conteúdo e 20% venda. Então, quando a gente vai trabalhar na internet, é interessante trabalhar assim. Não estou falando que sempre vai funcionar e não estou falando que você não deve focar em venda. Mas esse trabalho de 80% de conteúdo e 20% de venda é interessante tentar fazer esse teste aí para você, para ver como é que vai, como é que se sai. E principalmente usar a internet para isso, porque o alcance da internet é assim, ilimitado, entendeu? Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, dependente do nicho, você pode trabalhar dessa forma. Eu tô vendo que a galera tá aqui, tem a Camila falando que entrou, tem o Bruce entrou, a Bia, e aí Bia tá assistindo. Legal, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação a conteúdo, eu poderia falar aqui milhares de coisas sobre conteúdo. A gente já tratou bastante sobre conteúdo aqui, a gente já fez artigos aqui para a MV sobre a importância do conteúdo dentro das redes sociais. Então, o foco, tem até uma frase que o pessoal fala que é o conteúdo é rei, né, que o pessoal utiliza muito, porque é como se ele fosse mesmo o comandasse assim, né? Por exemplo, se a gente pensar na internet hoje sem conteúdo, não existiria internet, né? A internet ela é feita de conteúdo, ela é 100% feita de conteúdo. A gente hoje pode trabalhar o conteúdo de várias formas, né? Em formato de vídeo, em formato de texto, em formato de podcast. Tem muita gente que gosta de podcast porque pode ouvir fazendo milhões de outras coisas. A galera que
dirige ou que vai malhar. Você pode trabalhar milhares de coisas. O lance é descobrir qual que é o melhor formato para o seu público. Um exemplo, um tempo atrás eu estava participando de um projeto e eu achei que a melhor coisa para o meu público era vídeo. Eu estava fazendo vídeo, aí eu fui perguntar para o pessoal que estava acompanhando e falou, o que vocês preferem? Aí a maioria falou que queria texto e podcast, porque a maioria era estudante e pegava ônibus, ou então estava na academia, ou então estava dirigindo, e aí preferia ler ou preferia ouvir. Então eu fui descobrir isso. Uma dica bacana é você sempre perguntar para o seu público qual que é o melhor formato para você oferecer o conteúdo. Eles sempre vão ser um indicativo para vocês. Às vezes você está produzindo conteúdo num formato e não tem dado resultado, não está funcionando, e aí vale a pena você, não está dando engajamento, vale a pena você entrar em contato com a sua audiência e descobrir qual que é o melhor formato para eles e como é a melhor opção para oferecer esse conteúdo. A Nádia tá falando aqui que as redes sociais, o conteúdo também fica velho cada vez mais rápido, mas a qualidade é melhor que a agilidade às vezes. Você... Imagina, a internet cada vez tem mais conteúdo, então está cada vez mais difícil produzir conteúdo original. Então, o que você não pode fazer é ficar para trás em pesquisa, é ficar para trás em ficar antenado com o que está acontecendo, é ficar para trás com as novidades que estão acontecendo, porque ao mesmo tempo que os conteúdos, tá cada vez mais conteúdo na internet, cada vez está surgindo outras novidades que você pode usar isso como conteúdo. Então, tem que ficar muito atento a essas coisas, novidades principalmente, tá bom? A Nádia falou, é isso aí, olhos atentos. Tem que ficar, porque senão você fica para trás. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão dos conteúdos, a gente tem o artigo, como eu falei, que saiu no blog da MV hoje, que está falando um pouco sobre isso. Eu dou até o exemplo lá do Whindersson Nunes, que um dia eu estava avaliando, eu parei e eu falei, eu vou pesquisar o Whindersson Nunes e descobrir por que ele faz tanto sucesso. E aí eu fui observar os vídeos deles. Eu trabalho com vídeo também e eu fui olhar os vídeos dele, eu descobri que o vídeo dele não tem uma boa edição, não tem uma qualidade muito boa, ele filma numa GoPro, então não é uma das melhores câmeras para filmar, e eu fiquei pensando por que ele fazia tanto sucesso. E eu cheguei a uma conclusão, eu mesmo, né, eu não li isso em nenhum lugar, eu estava pensando, né, eu imagino que seja isso, que o público dele são pessoas que querem, de alguma forma, se entreter, ver algum tipo de conteúdo que divirta. E a qualidade do material dele não chega a ser de alto nível. Mas também não é ruim, mas não chega a ser de alto nível. Mas o conteúdo que ele oferece é muito bom. E qual que é o conteúdo dele? É ser engraçado e fazer as pessoas rirem. E ele consegue alcançar isso muito bem. Então esse conteúdo que ele oferece é impressionante. E a qualidade dele não é tão boa, mas isso não compensa, entende? Não estou falando que a qualidade não é importante. Se você puder ter qualidade e um bom conteúdo, tenha os dois. Ela faz diferença sim, mas se o conteúdo ele for extremamente rico e valioso, como é o caso do Whindersson Nunes, ele alcança o mesmo objetivo, ele alcança o público, o Whindersson, né, o pessoal corrigiu, o Whindersson Nunes, ele alcança o objetivo e ele tem resultado, que é o caso do Whindersson Nunes, entendeu? O Fabiano botou que fazer as pessoas rirem usando o cotidiano, ele é muito bom nisso, porque ele dá exemplos de coisas cotidianas que estão acontecendo, e acaba realmente sendo engraçado. Então tem essa coisa da conexão também. Isso é um outro ponto. Não está no artigo isso, mas o conteúdo ele traz conexão. Ele traz você traz proximidade à pessoa. Então, por exemplo, se uma loja ele começa a falar de conteúdo e além dela se assumir como autoridade naquele mercado, além disso as pessoas encontrarem ela de forma mais fácil e quererem retribuir de alguma forma, você cria uma conexão com o cliente, porque você começa a conhecer a loja não porque ela quer vender alguma coisa ou não porque ela quer ganhar em cima de você, mas porque ela está gerando algum valor para você e isso cria uma conexão entre o cliente e a loja, o cliente e a pessoa que está oferecendo o serviço e o produto dela. Isso também é muito bom e não tem mais nada melhor do que criar conexão do que trazendo algum tipo de conteúdo. Tá bom? Alissa, você quer colocar alguma coisa? Não? Okay. Tá tudo bem? A Alissa que é a especialista em criação de conteúdo para rede social aqui na agência. Existe algum ponto mega importante que você vê sobre conteúdo em rede social? Acho que é a linguagem.
a linguagem, isso é legal. A linguagem, né, que a Alissa comentou, né, o tipo de voz, o tom da voz que você utiliza dentro das redes sociais, eles não necessariamente são iguais se você for falar de um blog ou se você for tratar no e-mail, e principalmente se você tiver em redes sociais diferentes. Um exemplo disso é o próprio YouTube, é o próprio Facebook, é o próprio Instagram e o Twitter. A linguagem utilizada, os conteúdos oferecidos, eles não são iguais, eles não são parecidos, eles não são do mesmo formato. Eu estava até fazendo uma apresentação essa semana falando sobre as tendências das mídias sociais, e uma coisa que a gente falou foi sobre essa questão de cada vez mais as mídias sociais elas estão tomando um formato e elas estão se tornando diferentes em termos de oferecer conteúdo, e os públicos estão se tornando diferentes, e naturalmente você já entra numa rede social querendo consumir um conteúdo diferente de uma outra rede social. O exemplo disso é o Instagram e é o Facebook e é o YouTube. O YouTube naturalmente você vai entrar lá para ver vídeo, o Instagram você vai entrar para ver imagem, e o Facebook meio que está se misturando nisso tudo, é um pouco de tudo, né? Então o formato que é oferecido, cada vez mais eles estão se distanciando e tomando formatos personalizados em plataformas e redes sociais diferentes. Então é muito importante que você observe isso, porque se você começar a utilizar uma comunicação e um conteúdo numa rede social que não se encaixa, não vai dar certo. O exemplo disso é o LinkedIn. Não adianta você tentar botar um vídeo do Whindersson Nunes no LinkedIn que talvez não alcance o resultado esperado, porque é uma mídia social, uma rede social de empresa, uma rede social de negócio, uma rede social de empregos, de business. Então, assim, não encaixa o formato. Então, isso é muito importante. A Daiane está perguntando qual a diferença entre publicidade tradicional e o marketing de conteúdo. Muito boa pergunta. A diferença básica é o seguinte: o marketing tradicional não é que ele funciona. Ele funciona, só que o marketing tradicional, existem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa que quer comprar, que ela já está no final, assim. A pessoa que está analisando se ela compra ou não, mas ainda não se decidiu. E a pessoa que nem sabe que precisa do seu serviço ou do seu produto, né? O marketing tradicional, ele vai alcançar as pessoas que já querem comprar, que já estão ali na decisão de compra. O marketing de conteúdo, ele pode trabalhar os outros 2 tipos de pessoas para que elas cheguem na pessoa final. Então, por exemplo, com o conteúdo, eu consigo trabalhar em cima daquela pessoa que está indecisa e consigo trabalhar em cima daquela pessoa que nem sabe que precisa do meu produto. E eu consigo transformar esses 2 tipos de pessoas em consumidores finais, que vão virar clientes, pessoas que estão ali na decisão. E através do conteúdo, eu consigo alcançar essas pessoas e fazer com que elas tomem a decisão de comprar o meu serviço. Essa é a grande diferença. O lance é que, por exemplo, se a gente for botar as pessoas no total, 10% mais ou menos são as que estão na fase de decisão de compra. Então o marketing tradicional ele vai funcionar com essas 10% de pessoa e vai pegar um pedaço daquelas pessoas que estão indecisas. O marketing de conteúdo, ele vai pegar todo mundo que não sabe que precisa do seu produto e que estão ainda ali indecisos, que é mais ou menos, sei lá, 80% a 90% dos seus futuros clientes. Então por isso que o marketing de conteúdo funciona muito bem, tá? Se eu respondi, dá um ok aí, Daiane, beleza? E pode fazer outra pergunta. O Marcelo está botando assim: hoje o público que acessa as nossas páginas querem algo mais objetivo, nada de textos longos. Como podemos lidar com clientes que querem usar textos longos em seu post ou até mesmo nas artes para Facebook e Instagram? Então, isso aí é um processo, né? Não é algo tão simples assim de se trabalhar, porque, por exemplo, você pode ter clientes que, dependendo do público, queira ler textos grandes. Ou você pode ter o que você pode fazer é testar. Tudo funciona como teste. Você pode fazer um post sem texto, um post com texto curto e um post com texto longo, publicar os 3 e ver qual que deu maior engajamento e falar: olha, o que deu maior engajamento foi o que não tinha texto ou foi o que tinha texto pequeno. Tá vendo? O teu público prefere esse tipo de conteúdo. E tentar trabalhar talvez com um texto um pouco maior no blog, né? Fazer um blog para esse cliente, né? Ver qual é a melhor opção e trabalhar dentro do blog esses textos um pouco mais longos, que normalmente é o que o pessoal vai para ler. Ou, se o conteúdo é muito amplo, é muito grande, trabalhar com vídeos, porque no vídeo você consegue passar um conteúdo grande em pouco tempo. É menor que um texto, por exemplo. E também tentar conscientizar o cliente de que a rede social é uma rede de conexão, de relacionamento, e talvez
trazer realmente resultados, assim, ou apresentar o que, por exemplo, o concorrente tem feito. Se você apresentar o que o concorrente tem feito, eu estou respondendo a pergunta do Marcelo, tá? Se você apresentar o que o concorrente tem feito de outra forma, talvez ele se interesse em mudar o formato que ele está oferecendo dentro da rede social. A Bruna está falando aqui, a Bruna Ramires, acho que nessa questão da linguagem é bacana abordar também a interatividade entre a página e as pessoas. Quando usamos uma linguagem para mídias sociais, podemos brincar com as palavras e até provocar essa interatividade, com a brincadeira ou até mesmo com perguntas. Isso é verdade, Bruna, mas depende também do perfil da empresa. Se a gente, por exemplo, um exemplo que a gente sempre toca aqui é o Netflix. Se você entrar hoje na página do Netflix, você vai ver que existem milhões de pessoas que estão comentando e o Netflix está respondendo várias vezes. Beleza. Que o Netflix está... Deixa esse papel aqui pra gente. Eu vou usar, né? Tem que ainda correr atrás das outras máquinas. Beleza. Um trabalho aqui, pessoal. Por exemplo, no Netflix você vai ver que ele responde muito engraçado, ele responde de forma totalmente personalizada, o que é muito bacana. Mas se você estiver tratando, por exemplo, de uma empresa tradicional, é claro que você vai poder usar, assim, ser um pouco mais informal, mas você não pode perder aquele tom que a empresa tem, senão você, tipo assim, se acaba com a imagem da empresa, entendeu? A rede social, ela dá essa liberdade de a gente ser um pouco mais informal, mas assim, a gente não pode exagerar nesse ponto, principalmente tratando de uma empresa, por exemplo, que tem anos de mercado, que assume uma posição um pouco mais séria, um pouco mais tradicional, um pouco mais assim, em busca de clientes nesse perfil. E outra, você também não pode ter um tom muito engraçado se você está tratando com pessoas mais de idade, por exemplo. O perfil de, por exemplo, um cara de negócios que está lá entre 40 e 50 anos é um perfil um pouco mais sério. Então você não pode exagerar na linguagem ou botar coisas muito engraçadinhas e tal, porque não vai alcançar aquele tipo de público, entendeu? Então tudo tem a ver com a empresa e com o público e como que essa conversa acontece. É claro que você pode ser um pouco mais informal, como eu comentei, né? Dentro das redes sociais. A Elizabeth Ribeiro botou ótima dica, essa de atentar ao perfil do cliente. E a Bruna concordou. Sim, claro, isso para as páginas e mercados específicos, com certeza, exatamente. Tem que sempre observar isso aí, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas relacionadas a conteúdo dentro da internet, como eu falei, é muito vasto isso. E assim, se me perguntassem hoje e falassem, o que eu devo produzir de conteúdo, porque essa é sempre uma das maiores dificuldades, eu ia dar algumas sugestões, que a primeira veja o que o seu concorrente está produzindo de conteúdo, né? Veja se ele está dando bons resultados, como é que está indo o blog dele, como é que está indo as redes sociais dele. Veja os tipos de conteúdo que ele tem feito. A segunda coisa a gente já comentou, que é pesquisa o seu público, descubra o que o seu público quer, descubra o que eles estão querendo, descubra quais são os problemas do seu público para você oferecer conteúdos que resolvam esses problemas. Essas são as duas dicas principais, né, que a gente vê para fazer conteúdos relevantes para o seu público. E tem alguns locais que você pode pesquisar, por exemplo, você pode entrar em grupos do Facebook que tem a ver com o seu nicho de mercado. Você pode entrar em alguns fóruns, ainda existem fóruns que as pessoas discutem alguns tipos de conteúdo. Você pode entrar, uma coisa que funciona muito bem, entre em vídeos no YouTube do seu concorrente e veja o que as pessoas estão comentando nos vídeos. Porque normalmente as pessoas comentam muito nos vídeos pedindo algum conteúdo para aquele seu concorrente. Então aquilo ali te dá ideia para você fazer conteúdos para você mesmo, entendeu? Veja os comentários nas fanpages do seu concorrente também, porque isso vai gerando realmente. Mas o melhor é perguntar para o seu público sempre o que eles querem ouvir para você produzir conteúdo, fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo. O Alexandre está perguntando, por que você não indica o projeto de um podcast? Eu indico sim, o projeto de um podcast. O podcast é muito bom, mas como eu falei, tem que ver se o seu público vai realmente utilizar daquilo. Como eu falei, o meu projeto que eu estava fazendo, quando eu perguntei, a galera maior preferiu o podcast. Eu até fiquei surpreso. Por quê? Porque era estudante... inicial, eu li errado. Por que você não inicia o projeto de um podcast? Ele está dando a ideia. Olha... Se você topar, Barroso, a gente faz junto então, fechou? O projeto de podcast aí da MV, que é bem bacana. A gente pode produzir bastante conteúdo, só que assim, eu já
trabalhei com podcast, já trabalhei 2 anos com edição de podcast e produzindo conteúdo em podcast. E assim, se você for para essa área, você tem que realmente abraçar esse projeto, porque é um projeto que demanda bastante trabalho. Ó, o Barroso falou que tá dentro, hein? Alexandre, tá todo de prova, pessoal. Ó, todo de prova que o Barroso falou que tá dentro pra gente fazer um podcast aqui da MV. Legal. Eu vou perguntar pro pessoal que tá ouvindo, o que vocês acham de ter um podcast da MV? Você acha que rola? O pessoal que tá ouvindo aí, vocês acham bacana? Acho que vai? Se sim, põe sim nos comentários. Ó, o pessoal tá gostando aqui, esse lado. Pessoal, se sim, o pessoal que tá ouvindo, põe sim nos comentários, que aí a gente... Voltou. Aí, voltou aqui também. Esse cabo tá muito fraco. Tá. Tem papo Lucas. Aí, voltou. Aí, voltou a internet, deu um pequeno probleminha aqui. Isso, pessoal que quer podcast da MV, comenta sim nos comentários e curte essa live aqui. Se essa live tiver bastante curtida e bastante sim, aí eu vou sentar com o Alexandre Barroso e tentar planejar isso aí pra gente tentar não, planejar, né, pra gente fazer esse podcast aí da MV, já que foi uma ideia aí do Alexandre e a galera parece que tá gostando, que bacana, gente. Bom, isso é mais ou menos sobre a questão do conteúdo dentro da internet. O importante se você ter uma atenção maior por isso. Eu vou só dar um exemplo para finalizar, se ninguém tiver mais pergunta. Tem um blog muito conhecido que se chama Viver de Blog, e eu estava ouvindo uma palestra dele um dia e ele estava comentando que bom, o nome do blog já fala, né? Viver de Blog. Então o cara vive do blog dele, mas ele também fala muito sobre essa questão de construir blog, construir conteúdo dentro da internet. E eu estava ouvindo uma palestra dele e ele falou que tem uma equipe, e para fazer um título de uma postagem do blog, ou seja, uma postagem que vai sair um dia lá, né? Eles demoram mais ou menos 2 semanas para fazer. Por quê? Ele estava explicando que, na verdade, eles pesquisam o público, eles pesquisam quais são as palavras-chave que envolvem aquele público. O que são palavras-chave? São as palavras que mais são buscadas na internet por aquele público. Então, eles descobrem isso através de algumas ferramentas, eles pegam essas palavras-chave e eles começam a formar vários títulos. Aí ele falou que formam uns 20 títulos diferentes com aquelas palavras-chave e relacionado ao conteúdo que eles vão oferecer naquela postagem do blog. E aí eles começam a fazer um garimpo, eles começam a garimpar aqueles textos até eles acharem o texto ideal e perfeito para aquela postagem, para aquele blog. E isso demora 2 semanas para eles testarem, para eles verem, para eles avaliarem, e aí eles chegam no título perfeito e aí sim eles vão e postam o blog, eles postam o conteúdo do blog lá no blog deles. Por isso que eles hoje eles são um dos blogs que mais tem tráfego na internet hoje do Brasil. Porque você vê, para fazer um título, o cara trabalha dessa forma, imagina como ele trabalha para gerar o conteúdo no blog, de tão importante que ele entende que é a produção do conteúdo. Então, é muito bacana esse trabalho, eu acho muito legal. Então, você tem que ter uma equipe aí mesmo, como ele deve ter, né? Uma equipe um pouco maior para trabalhar dessa forma, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. O Lucas está perguntando se a gente mudou de sala. Não, a gente ainda não mudou de sala, eu só mudei o ângulo da câmera, porque ela sempre ficava daquele lado ali, dessa vez eu botei aqui. E ficou diferente, também ficou bacana. Tá, gente? Se vocês tiverem mais perguntas sobre esses assuntos, né, relacionados ao marketing digital, ou publicidade, ou propaganda, ou marketing no geral, ou conteúdo dentro da internet, fora da internet, coloquem aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai começar a produzir, né, como a gente sempre produz, live todas as terças-feiras às 4 da tarde, relacionado a esses conteúdos. Não só lives, mas vídeos e blog, e conteúdos para o blog. E como o Alexandre Barroso comentou aí, deu a ideia talvez de um podcast, tá? Mas pessoal, se vocês querem podcast, curta essa live e coloca sim aí nos comentários pra gente avaliar se realmente o pessoal vai curtir essa ideia de estar ouvindo podcast onde for. Beleza, gente? Um grande abraço, a gente se vê na próxima terça-feira às 4 horas. E lembrando que tem artigo no blog que saiu hoje. E quinta-feira a gente tem um vídeo novo aí, e é muito legal que esse vídeo vai falar sobre network, como você transformar as suas conexões que você conhece em negócios, que está muito bacana, tá bom? Um grande abraço aí pro Lucas Fernandes, que está comentando que quer podcast, o Rafael também está comentando que é podcast, legal, e o Felipe Navarro, que é o meu amigo Toller, abração Toller, saudade também. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima live, na próxima terça. Abraço.